Aliás, eu poderia até começar com uma pequena observação técnica, que no fundo acaba não redundando em muita coisa, mas só para as pessoas saberem, menarca é a primeira menstruação que a menina tem, numa faixa etária de uns 11, 12, 13 anos de idade, via de regra, e que de alguma maneira coloca ela dentro da adolescência. E menopausa é a última menstruação que a mulher tem após um período que a gente considera de 1 ano, ou seja, teve uma menstruação e ficou 1 ano sem, aquela última é considerado menopausa. E climatério é o processo como um todo pelo qual a mulher está passando. No entanto, curiosamente, as pessoas chamam de menopausa aquilo que é o climatério. Né? O climatério, então, antecederia a menopausa, é isso? Exatamente. O climatério é todo o processo, todo o enredo no qual o último dia de menstruação se faz presente, chamado menopausa. E dura quanto tempo o climatério? O climatério, essa é ótima pergunta, varia bastante, varia de 2 a 10 anos. Quer dizer, não dá para definir. Algumas mulheres têm, habitualmente são 3, 4, 5 anos, mas tem de menos tempo e tem de muito mais tempo. Quer dizer, a pessoa então que está, né, doutora, no climatério, ela não está na menopausa. Exatamente. Ou pode estar enfrentando, de repente, os mesmos sintomas. Porque quando fala em climatério, né, logo vem à cabeça, muita gente fala aquele calorão, não tem aquela história? Exatamente. A mulher passa a ter calor, muda um pouco o Dificuldade humor, de né? Cognição, labilidade emocional, exatamente. Então isso Mas tudo está precedendo a menopausa. São sinais e sintomas que você tem nesse período, como o Dr. Thomas acabou de falar, que é o climatério. Então, a menopausa é um evento onde a mulher, ela começa falando, olha, eu tô com irregularidade menstrual. O que quer dizer? Tem mês que vem, 2 meses não vem. Daí eu fiquei 6 meses sem vir. Será que eu já tô na menopausa? Ainda não. Eu fiquei 8 meses sem vir e veio outra vez para mim a minha regra, veio a menstruação. Ainda você não tá na menopausa. Agora, e como é que faz para ser? ano. Como é que dá para diagnosticar com tanta precisão, assim? Então, a menopausa é uma definição. Você tem a tua última menstruação foi há 1 ano atrás. Então, realmente você está na menopausa. Então essa é a definição. A régua tem que ser pelo menos há 1 ano. Há 1 ano. Agora, ela está na menopausa. Teve essa última menstruação faz 1 ano atrás. De repente, 6 meses depois, ela menstruou. O que aconteceu? Tem que se investigar. Tem que se investigar com exames hormonais, tem que se investigar com ultrassonografia, tem que passar por uma avaliação médica. Depende, são várias causas. Além de você ter, por exemplo, um mioma, pode ter algum problema onde ela começou uma reposição hormonal. Essa reposição hormonal, houve alguns reajustes que tem que ser feito e ela começou a sangrar novamente, então você precisa adequar essa dosagem da reposição hormonal e por aí vai. Cistos e o pior que seria o adenocarcinoma, que ninguém quer ter, né? Que é um câncer do útero. Câncer maligno. Mioma é câncer benigno, é um câncer da musculatura do útero. Agora, o adenocarcinoma é um câncer maligno, onde aquela capinha que forra o útero, que é o endométrio, ela se transforma em malignização. E é o medo que todo mundo tem. Fora câncer cervical, que é do colo do útero. O útero, ele tem 3 partes. Ele tem o colo, ele tem o corpo e ele tem o fundo. A mulher, quando faz o Papa Nicolau, ela checa o colo do útero. E o colo do útero, quando tem algum problema, também pode dar algum sangramento. E lembrando que isso é um câncer totalmente evitável. Então, a gente sempre tem que investigar. Daí você passa por todo esse check-up de avaliação ginecológica. Inclusive, fácil de tratar, né? Muito fácil. Agora, pensando nessa questão da prevenção, e também, né, desses períodos todos que antecedem, né, a menopausa, essa fase da mulher, que basicamente a gente está falando o quê? Na faixa etária acima dos 45 anos? Acima de 45, 48 anos, Bom, hoje, com a medicina funcional, a mulher já tem que tomar cuidado a partir dos 40, mas óbvio,
Isso ainda é muito cedo. Mas como o Mas estresse... cuidado sobre qual aspecto que a doutora fala? No seguinte sentido, não ganhar peso, continuar tendo uma vida ativa, fisicamente falando, diminuindo a ingestão de carboidratos e farinhas e aquilo que é o glúten, que todos falam, e tendo uma hidratação adequada e fazendo o seu check-up anual com os seus exames, que envolvem hemograma completo, bioquímico, colesterol total e frações, exame da tireoide e o exame de urina simples. Agora, se existe qualquer outra preocupação em relação à sua vida hormonal, também deve ser checado. E as vitaminas? Vitamina D, vitamina B12 e, obviamente, mantendo sempre em dia o seu Papa Nicolau, a sua autopalpação de mama, mamografia, screening, que tem que ter isso daí cada ano, cada 2 anos, isso daí depende do histórico de cada mulher. Precisa ser feito exatamente esse check-up anual. Agora, doutores, vamos partir do princípio de que todas as mulheres que estão nos ouvindo seguem à risca tudo isso que a doutora falou. Fazem os seus check-ups, né, no período certo, estão sempre atentas às avaliações, estão já se mantendo no peso, estão tendo aí todo um cuidado, né? Como é que essa mulher ela vai, por exemplo, se portar com relação à possibilidade que muito é aventado hoje da reposição hormonal? Porque hoje se fala muito sobre isso, né? Sobre reposição hormonal, mas sobre 2 aspectos também, acho que os doutores vão concordar, bastante conflitantes, né? Exatamente. Eu ouço, por exemplo, muita gente falar, não, reposição hormonal, olha, tem que ter, é adequado, vai te fazer melhor. E já tem uma outra corrente que fala, não é bem por aí. O que os doutores entendem a respeito disso tudo? Que vespeiro. Sem querer polemizar, já polemizando, né? Bastante. Deixa eu colocar aqui 4 aspectos dentro dessa tua linha de raciocínio. Primeiro, é um sonho da medicina que todas as mulheres façam o que se falou no começo da sua colocação. Né? Infelizmente, a imensa maioria das mulheres não faz preventivo, não faz exame periódico, não faz. A mulher quando vai fala, faz 3 anos que eu não fiz, faz 5 anos que eu não fiz. Qual que é o grande problema? O grande problema é terem doenças que estão correndo soltas, surdas e que vão ceifar a vida dela. Então, vamos lembrar aqui uma coisa, estamos falando de colo de útero. O colo de útero é o 4º câncer que mais mata mulher. É impressionante. Agora, é um câncer... Primeiro é de mama? Primeiro é de mama. Exatamente. O segundo é de pulmão. Agora, preste atenção numa coisa. O câncer de colo de útero é tão fácil de tratar, mas tão fácil de tratar, que nem parece tratamento. Agora, precisa ter feito um exame periódico, precisa ter feito um Papa Nicolau para chegar a olhar. E se você tem alguma coisa lá, começar a fazer a cauterização. Então, é um processo extremamente fácil de ser abordado, porém, muitas mulheres estão perdendo a vida porque simplesmente não fazem. Então, aqui vai a primeira recomendação. Façam aquilo que o Márcio descreveu no começo agora, é o sonho da medicina. Exatamente. Faça sempre, periodicamente, anualmente os seus exames. Primeira consideração. Segundo, vai mexer com hormônio? Ótimo, não tem problema nenhum. Nós estamos falando aqui um pouco do climatério, a mulher tem aquele calor, aquelas coisas. Sim, você pode estar tendo uma reposição hormonal, porém, ela precisa ser feita com muita responsabilidade. Eu quero grifar esse muito. Ela é feita antes da mulher entrar na menopausa? Não. Pode ser antes, pode ser antes. Nessa fase do climatério, dos sintomas, na fase do já é já pode, indicado? Sim, já pode ser indicado. Cada caso é um caso, mas sim, na fase dos sintomas já está indicado, sim, a reposição hormonal quando ela é prescrita. Aí vem 2 análises. Né? Uma coisa é você fazer uma reposição por necessidade, outra coisa é você está trazendo hormônio para o seu corpo por vontade de uma outra questão, que a gente pode abordar. Mas quando os seus hormônios estão alterados, veja a seriedade da coisa. Tem gente fazendo reposição hormonal, primeiro com um profissional não médico, se é que a gente pode chamar de profissional, com um amador, né, que está lá e coloca porque ele acha que sabe. Segundo, faz reposição sem nunca ter feito um exame laboratorial. E terceiro, quando faz um exame laboratorial, não é porque um determinado hormônio vem baixo que significa que eu tenho que fazer uma reposição. Por exemplo, a testosterona está baixa, está muito baixa. Então tem que repor. Não, tem que fazer uma outra pergunta. Tem que perguntar por que é que está baixa.
Está baixo por quê? Porque está sem HDL, né, o colesterol bom, que é a matéria-prima para a testosterona. Vamos corrigir a falta do HDL. Talvez o que está sendo o grande problema é um excesso de LDL, que é o colesterol ruim. A pessoa está comendo ovo demais, está com fritura demais, está com coxinha demais, pastel demais, etc, 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 carne demais. Então, está com LDL muito alto, o HDL vai abaixar, não vai ter testosterona. Qual que é o tratamento? Pare de comer essas coisas. Não, o homem não diminui. O teu HDL vai subir e a testosterona também, não precisou repor. E fez exercício físico. É isso que eu ia exercício perguntar. físico aumenta a testosterona. Ajuda também, né? Exatamente. Existe um contexto comercial por detrás disso tudo, Márcio. Precisa ser dito isso aqui. Tá cheio de gente por aí. Não, você tem que fazer reposição porque eles querem vender a reposição. Mas isso não significa que está sendo bom para paciente. Né? A terceira coisa é... É uma moda também, né? Porque claro. Tem um pouco disso. Claro, né? Claro. A terceira coisa é, sim, por exemplo, vai fazer uma reposição. Acabei de falar da testosterona. Então, a pessoa fica mais ativa, fica mais dinâmica, legal. Mas tem um outro lado da moeda. Sim. Né? A testosterona em excesso dá câncer. Né? E muita gente tem se envolvido com isso, ceifado, tem sido a vida ceifada, porque exageraram na dose, tiveram câncer e depois foi-se. Homens e mulheres, então, no caso. O homem exagerou na dosagem da testosterona, não monitorou aquilo que deveria ser, principalmente próstata, câncer de próstata. E a mulher, ou mesmo homem, começa a queda de cabelos, a voz começa a engrossar, começa a ter problemas cardiológicos, do mesmo jeito que você, quando não tem você está entrando no climatério ou na menopausa, onde o LH e o FSH, estrógeno, progesterona e também a testosterona estão alterados, você começa a ter a sintomatologia, uma reposição hormonal exagerada e não adequada, também dá os mesmos sintomas que te levaram a fazer a reposição. Daí algumas pessoas pegam e falam assim, olha, teve pacientes que resolveu, teve pacientes que não resolveu, todo mundo está indicado. Aí a reposição hormonal é feita de uma maneira sem considerar a individualidade. Uma de bolo, né? Exatamente, alguma coisa que é esse protocolo, cigaceta, não dá certo isso. Por quê? Porque tem pessoas que chegam de uma maneira tão miserável depois de terem feito essa reposição hormonal, onde, como eu falei, os cabelos estão caindo, a voz engrossou, ela simplesmente ficou com problemas cardiológicos, a pressão subiu, está com taquicardia. E daí o pellets do hormônio bioidêntico, que seria a melhor coisa, foi colocado. Só vai sair daqui 4 meses. Pedir a Deus para que ela não vá parar numa emergência, porque de repente não tem o que fazer. E não dá nem para tirar o chip, porque agora é interessante o que a doutora está falando, eu vou até pegar como gancho para a gente de repente voltar logo após o intervalo, fazendo essa abordagem. Quer dizer, se então a reposição não é indicada para todas as mulheres, o que faz então a mulher que está no climatério ou que já chegou à menopausa e que está sofrendo com esses sintomas que acredito que sejam bastante chatos, né, no dia a dia, né? Veja, em primeiro lugar, a mulher pode ter uma reposição hormonal, mas ela precisa ser feita com bastante seriedade, com bastante critério. Vá com o médico, faça o exame laboratorial, analise juntamente com o seu médico a situação em que você se encontra, quais os benefícios e quais os malefícios de uma eventual reposição hormonal. Então, tudo pode ser feito, né? Até para se diminuir os sintomas que ela possa estar tendo de alguma coisa, ou melhorar os sintomas de outras coisas. Né? E a possibilidade dessas mulheres também terem aí uma qualidade de vida, né, retomarem as suas produtividades e eventualmente não se colocarem aí para um tratamento de reposição. Mas antes, eu quero só trazer duas ouvintes que fizeram aqui observações sobre esse nosso bate-papo. A Maísa, ela fala aqui sobre a esterectomia, ela é a favor depois dos 45 anos. E a Cleo Feitosa Hopkins, ela fala, doutor, qual médico específico procurar para tratar da menopausa? Ela fala, minha irmã está com muitos problemas pela menopausa, porém as ginecologistas que ela sempre teve disseram que não existe um tratamento preventivo para amenizar os efeitos. Isso procede? Bem, o que a gente tem para dizer é o seguinte, se ela foi já ginecologista e essa ginecologista não tem experiência ou não está indicando a reposição hormonal, tem várias coisas que ela precisa fazer. Primeiro, precisa ver a idade dela, a gente precisa ver qual é o histórico familiar dela e o histórico pessoal dela.
De preferência, você não consegue uma pessoa fazendo reposição hormonal se ela não tem experiência, o profissional dizendo, né? Ele não vai fazer se ele não tem experiência com pacientes onde ele faça a reposição hormonal. E isso hoje varia desde ginecologistas até clínicos gerais, médicos de família, médicos especializados em medicina funcional, mas depende da experiência do profissional. Então, se ela consulta alguma pessoa que não tem experiência, obviamente essa pessoa não vai indicar a reposição hormonal para ela. Segundo, é um profissional que tem experiência e que faz reposição hormonal sim. E aliás, vale a pena ressaltar que a reposição hormonal ela pode ser feita de várias maneiras, desde injetável, oral, pellets, tópicos, patches, então troches, etc. Então depende da experiência do profissional e depende do currículo da pessoa, quem ela vai procurar para estar ajudando ela. A única coisa, ela pode sim ouvir uma segunda, uma terceira opinião, desde que ela não tenha contraindicação para essa reposição hormonal. Quais seriam as contraindicações? Se ela, por exemplo, teve um câncer de mama, onde ela não fez mastectomia total e também esterectomia total, ela tem que tomar cuidado com a reposição hormonal. Duas análises. Primeiro, com relação à primeira ouvinte, quando ela falou da esterectomia, vejam, nós somos a favor de uma esterectomia quando o útero está com problemas. Agora, se o útero não está com problemas, deixa lá. É bom a gente lembrar, Márcio, e deixa eu, como homem, falar isso, né? Deus, ele criou Adão. As pessoas falam, criou Adão e Eva. Não, ele criou um só, ele criou Adão. Eva, Deus não criou. Eva, Deus clonou. Né? Na realidade, ele colocou Adão para dormir, tirou a costela de Adão e de uma célula-tronco ele fez Eva. E o outro detalhe é que o corpo físico da mulher, o segundo corpo humano que Deus fez, agora, né, Adão foi feito do pó da terra e Eva foi feita uma clonagem a partir da costela de Adão. Legal, só que é um corpo melhor. O corpo feminino é um corpo mais sofisticado. Eu falo isso com muita liberdade aqui. Se o homem é um jipão, a mulher é uma Maserati. Né? Se a gente é um motor a carburador, a mulher é injeção eletrônica, ou quiçá um motor elétrico. Quer dizer, ela é extremamente mais evoluída, por isso que a mulher gera vida. Sim. Você não consegue pegar um útero, colocar dentro de um homem e dizer, agora fique grávido. Não existe isso. Faltam zilhões de coisas. O corpo feminino, ele é bom demais, é espetacular. E aí você vai lá e tira um órgão só por tirar, não está sendo inteligente. Agora, se após ter tido a vida fértil, aquele útero está tendo problemas, sim, então há uma consideração, há uma possibilidade, com certeza, de uma esterectomia parcial total. Isso é uma coisa. Quer dizer, tem que ser uma indicação muito específica, né? Tem que ser analisada. Né? Nós consideramos com bastante critério. A segunda coisa, em relação a essa senhora que está com problemas, eu quero fazer uma abordagem um pouco diferente, uma abordagem administrativa, uma abordagem quase que comercial. Se ela está dentro de um... Olha só que coisa maluca nesse mundo. Se ela está dentro de não sei quem é o caso, então a gente fica com muita liberdade. Se ela está dentro de um plano de saúde, esse plano é mais simples, e esse plano não dá reposição hormonal, a médica vai falar para ela, para você não tem opção, porque o plano não te cobre, ele não vai pagar isso para você. Agora, dizer que a medicina não oferece, são outros 500. Né? Nesse caso, ela precisaria estar indo para um outro profissional, que não está restrito aos mandos e desmandos do plano de saúde, né, do Health Insurance, e agora fica com mais liberdade de ver o que pode ser feito para ela. E com certeza, Márcio, sempre se tem muitas possibilidades. Obviamente, como a doutora Ana falou, nós temos que sempre avaliar riscos, né, os benefícios e os malefícios, sempre. Mas possibilidades, com certeza, para amenizar os sintomas mais intensos. Me ocorre até uma coisinha aqui, desculpa até cortar a doutora, mas pegando o gancho aqui no que o doutor falou, esse tipo de abordagem, por exemplo, né, esse entendimento, essa avaliação, muda muito também, de acordo com o médico, se ele é um médico brasileiro, se é um médico, por exemplo, médico americano, é uma questão de escola, de visão, ou isso é mais ou menos... um entendimento mais ou menos uniforme para todo mundo. Porque outro dia o doutor falou, né, que
me chamou muita atenção, e é algo que realmente eu já vi, né? O fato do médico americano ele ser muito mais distante, né? Nem usar, como é que chama? Um estetoscópio, né? No pescoço, porque, ou tá ali só de enfeite, porque ele acaba não usando no paciente durante a consulta. Nesse caso, por exemplo, essa abordagem, porque pode ser até o que a ouvinte falou aqui, né? De repente vai que foi numa ginecologista que não tem esse tato também de dar essa atenção, de fazer essa abordagem mais precisa junto ao paciente. Não sei, estou tentando aqui elucubrar, né? Existem escolas diferentes, existem posturas diferentes, Exato. existem capacitações diferentes. Óbvio que o médico americano é bom, eu considero o brasileiro melhor. Mas o médico americano dizer que ele é ruim, isso é ridículo. Né? É um bom, o profissional médico aqui, ele estuda bastante mesmo. No Brasil a gente estuda mais, E tem um outro detalhe, no Brasil você é mais hands-on, né? Você põe a mão no paciente, menos daquele receio de processos e tantas outras coisas que existe aqui nos Estados Unidos. Né? Agora, o que tem aqui nos Estados Unidos, muito mais do que no Brasil, é equipamento. Né? Então, aqui nós temos uma quantidade absurda de equipamentos disponíveis. Que facilita o diagnóstico. Exatamente. Para quem conhece um pouco do Brasil, sabe, por exemplo, lá em São Paulo nós temos 2 excelentes hospitais, que é o Sírio-Libanês e o Einstein. Aqui nós temos dezenas, para não dizer centenas de Sírios e Einsteins. Lá nós temos 2, que são os 2 melhores da América Latina. Então, tem muito mais equipamento, com certeza. Agora, esse detalhe de poder sentar e conversar, ter um pouco mais de proximidade, uma relação médico-paciente melhor, com certeza o brasileiro ganha disparadamente. A gente sempre soube que 70% das doenças elas são psicossomáticas. Ou seja, se você tem um engajamento entre o relacionamento médico-paciente e você confia no seu médico e confia no serviço de saúde que você está, a chance do teu tratamento dar certo, ela é bem maior. Por quê? Porque psicologicamente você está colocando aquilo que é o mais importante, que é a confiança naquilo que está sendo falado para você. Então, se esse serviço é um serviço bom, é um serviço que a princípio não está cometendo erros. Então você deve checar e você deve fazer prova para tudo aquilo que está sendo falado para você. Ele falou para você fazer essa dieta? Tá, você vai fazer a dieta. Lembrando que então a menopausa, você encerra o seu ciclo reprodutivo, o que não quer dizer que você encerrou a sua vida sexual, que você tem que ter uma qualidade de vida miserável, nada disso. E hoje em dia nós estávamos conversando aqui nos bastidores, existem uma série de suplementos que a mulher pode tomar para aquelas pessoas que é totalmente contraindicado a reposição hormonal da maneira que for, e isso ajuda demais. Ajuda os sintomas de insônia, ajuda os sintomas onde a mentalidade, o raciocínio fica um pouquinho obnublado, fica um pouco nebuloso, ajuda naquela labilidade emocional, uma hora quer jogar todo mundo na parede, outra hora chora, outra hora tá. Ajuda nos sintomas cardiológicos, ou seja, ajuda para ganhar peso. Gente, não precisa encerrar sua vida, não. Você pode, inclusive, começar a fazer exercício de uma maneira que antes você não fazia. Agora, como a gente mesmo falou, o nosso corpo, ela precisa... você está precisando de uma alimentação que antes você não precisava, mas hoje é alguma coisa mais refinada. É uma coisa onde você está indo para nutrientes, onde você chega lá efetivamente com a tua nutrição. Antes, qualquer coisa servia para você. Agora você está num processo de refinamento. Então, eu acho que a gente tem que não se acusar, mas aproveitar dessa fase que a gente está vivendo, que a mulher está vivendo do climatério, e pegar aquilo que de melhor, tudo aquilo que a experiência te trouxe, tudo aquilo que você já semeou na vida, e aprimorar. E buscar qualidade de vida, né? Exatamente. Hoje isso é fundamental, né? Eu me lembro aqui que há pouco tempo atrás, né, tinha aquela máxima, né? Que as mulheres de 40 de hoje são as de 30, né, do passado, mais ou menos isso, né? Mas agora parece que mudou, né? As mulheres de 50 são as de 30, exatamente pela essa oferta, né? De condições, né?
que a própria medicina dá, né? Gente, tem antes e depois. Você entra e você vê mulher que antes, nos 40 anos, ela estava escangalhada, 30 anos ela estava péssima, hoje com 50 anos ela está trincada, malhada, tá ótima, ela passou já todo aquele problema de estresse e tudo mais, e agora com inteligência ela está buscando investir na sua saúde. Lembrando que a boa parte, a grande maioria, na realidade, das mulheres que vêm buscar uma questão de tratamento hormonal, não vem tanto por essa coisa que se falava antigamente, nesses fogaços, essa coisa. Não, elas vêm por causa da libido sexual. Então elas querem melhorar a sua libido, querem ter uma performance melhor, etc. E, obviamente, elas querem, como você falou, manter os 30 até os 70. Né? E é isso aí. Estender cada vez mais e, sobretudo, com qualidade de vida. Mas, para isso, você precisa, de fato, procurar profissionais, você precisa, de fato, entender que a sua saúde tem que estar ali, né? O doutor outro dia fez uma analogia, né? Com a questão do carro, né? O carro, ele precisa ter ali a sua revisão periódica, né? E essa mulher que a doutora pintou aqui, é a mulher, e o que o doutor pintou também, que a mulher é muito mais sofisticada, né? É a mulher que precisa usar a gasolina premium, né? Seria. É isso aí. Detalhe, hein? É isso mesmo. De um lado a gente cobra, do outro lado a gente elogia. Mas veja, hoje, menos de 30% das mulheres faz os seus exames periódicos certinhos, disciplinadamente. Menos de 30%. É muito pouco, né? Só que os homens é 1/10 disso. Né? Quer dizer, quem arrasta o homem para o consultório é a mulher. Né? A mulher, ela é mais sensitiva, ela tem percepções melhores. O homem fala assim, olha, na hora que eu sentir alguma coisa, eu vou lá no médico. Aliás, eu estava conversando com um paciente outro dia, e esse paciente é mecânico. Ele falou para mim, doutor, pode ficar tranquilo, chá comigo, na hora que eu sentir alguma coisa eu venho. Eu falei, rapaz, você é o primeiro mecânico que está dizendo para mim que quando fundir o motor, você vai trocar o óleo. É complicado. Estamos encerrando, porque acabou. Mas eu quero deixar aqui o reforço, né? Rapidinho para o doutor Thomas e a doutora Ana, né? O nosso compromisso de estarmos aqui numa próxima, eventualmente, na sexta-feira. Estamos juntos na sexta? Eu quero deixar os telefones aqui da Família Health Clinic, 954-531-0461, 954-531-0461. A Família Health Clinic está aqui em Deerfield Beach, aqui no sul da Flórida, no 450 da West Hillsborough Boulevard. E você que quer mais informações, esse papo certamente rende, né? Muitas dúvidas. Eu tenho certeza que muitos ouvintes nos acompanhando podem de repente falar, pera um pouquinho, eu quero saber mais. Eu quero voltar a ter essa qualidade de vida, né? Ou às vezes o marido também indicando, eu vi na nossa rádio lá. Procura o pessoal da Família Health Clinic. Você pode entrar também no site família.health.